Você já fez transição de carreira? Então, eu tô aqui para falar um pouco como tem sido a minha experiência. Eu acredito que para cada um que passa por isso é uma experiência diferente, com certeza é diferente. Eu estava há quase 10 anos em minha empresa, em outro estado, mas assim, eu senti no meu coração que já tinha dado, né, tinha chegado a minha hora de fazer essa transição. Porque eu passei assim por várias situações na minha vida, né? Sobre questionamento mesmo de trabalho, questionamentos espirituais, vida pessoal. E trazendo um pouco sobre a questão do trabalho, eu trabalhei assim em vários lugares, né? Fazendo diversas coisas. Mas sabe quando você sempre fica buscando algo que você vai fazer, não só por dinheiro, mas porque você se sente realizado fazendo, se sente completo fazendo. Então foi diante desses questionamentos que eu busquei realmente me entender e saber o que eu realmente amava fazer, o que eu queria fazer. Porque às vezes a gente até tem uma direção, a gente meio que sabe, mas a gente finge que não sabe. Porque às vezes você está num lugar que é tão confortável, você se sente estável, né, naquele trabalho onde você no final do mês é garantido aquele seu salário. Então é meio difícil, não é fácil você tomar uma decisão e se lançar em algo que é totalmente novo, algo que você não sabe se vai dar certo, mas algo dentro de você diz que pode sim dar certo, você só tem que perder o medo. Então foi diante, né, dessa situação que eu me encontrei, então que eu parei, analisei, pesei, né, e decidi me arriscar, me aventurar nessa transição de carreira. Hoje eu estou artista plástico, né, porque assim, a arte, ela teve assim presente na minha vida, acho que desde muito cedo, né, muito tempo. Só que eu sempre levei como hobby, né. Eu nunca tinha encarado isso assim como uma profissão. Então eu acredito muito assim que Deus, ele nos dá certas habilidades e essas habilidades elas apontam para o nosso propósito, né? Não sei até onde isso vai me levar, mas é o que eu estou vivendo hoje, né? Estou buscando o meu espaço, estou fazendo treinamentos, desenvolvendo a minha arte, porque assim a arte ela é livre, né? E eu sempre gostei muito dessa sensação de liberdade, sabe? De poder falar o que eu penso, fazer o que eu gosto, sem me importar com os julgamentos. E a arte, assim, dentro da arte eu me encontro nesse sentido, né? Desde muito cedo a gente aprende, né, que a gente tem que estudar, desenvolver uma profissão para ter um emprego, né? É isso que a gente aprende desde muito cedo. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? Não estou criticando aqui dizendo que quem tem um emprego está errado, não, de forma alguma. Só que assim, a gente não aprende também a, a entender sobre esse processo de respeitar as nossas vontades também. Porque muitas das vezes a gente desenvolve uma profissão, está num trabalho que a gente não se sente realizado, né? Então, por medo, a gente acaba passando pela vida e não fazendo de fato aquilo que a gente realmente veio para essa terra fazer. Então, a minha defesa aqui é para essa liberdade, sabe? Para que cada um busque dentro de si e se questione, o que eu estou fazendo aqui? Será se realmente eu nasci para fazer isso? Eu faço isso realmente com amor, com dedicação, eu faço isso não é só pelo dinheiro, mas porque eu entendo que isso faz parte do meu propósito. Então, assim, se perguntar, se questionar nesse sentido, eu acredito, assim, que é saudável, sabe? Então, eu acredito que quando a gente tem esse pensamento e essa atitude em relação a nós mesmos, a gente tende a encontrar o nosso espaço, o nosso lugar no mundo, que é o que muita gente procura. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, viver esse propósito, eu acredito que todo mundo que se dedica a essa crença, a essa vivência,
ela vai passar por um processo meio doloroso, porque a gente precisa desapegar de muita coisa, a gente às vezes precisa mudar de um ambiente, a gente precisa mudar de amizades, não que as outras não sejam importantes, claro que são. Mas assim, cada fase da nossa vida a gente precisa amadurecer, precisa estar com pessoas também que vai te levar a esse novo nível, né, que você quer viver. Porque cada fase é um nível diferente. Então assim, a escolha é sempre nossa, né? Ou avançar ou continuar a vida como está, né? Se isso te faz feliz, ok, não estou aqui para criticar, né? Eu só estou aqui querendo realmente te desafiar a viver, né, de forma livre, né, como Cristo realmente ele nos chamou, né? A mensagem que ele nos deixou foi bem clara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é essa verdade, né? É meio complicado assim, a gente entender ela no pé da palavra, porque cada um vai defender o seu ponto de vista, a sua verdade. Eu acredito que ninguém está 100% errado, ninguém está 100% certo. Mas o que você sente, né? O que você pensa sobre a verdade? A minha verdade é aquilo assim que me traz paz ao coração. Eu acredito que o coração ele é enganoso quando ele está cheio de ódio, rancor e amargura. Mas quando ele é um coração limpo, é um coração que realmente busca, né, o bem, busca estar próximo a Deus, ouvir a voz de Deus, ele é um coração puro, né? E eu acredito que um coração puro, ele é sensível sim à voz de Deus, sensível àquilo que Deus tem para nós. Então, essa é a minha verdade, né? Eu sinto a paz nas minhas decisões, naquilo que eu vou fazer, eu oro, coloco diante de Deus. E se eu sentir paz em fazer, eu faço. E foi o que eu fiz, na verdade, né? Quando eu fiz essa transição de carreira. Teve um momento onde, assim, de busca mesmo profunda, né? Sobre essa coisa de se conhecer, de autoconhecimento, do amor próprio, sobre as verdades, né? E assim, se a gente for para a internet, a gente fica louco, né? Porque é uma enxurrada de informação, é muito conteúdo, né, pra gente analisar. E aí, às vezes, você sai mais leve, às vezes você fica mais pesado, né, com tanta informação, porque você fica nesse conflito, o que é verdade, o que não é. Então, assim, a gente precisa realmente de um termômetro ali, né, para sentir o que passa do limite, o que é o limite. E eu acredito mesmo que a oração ela é a chave para todas as respostas que a gente busca. Porque Deus, assim, de forma alguma, ele vai nos deixar confundir, vai nos deixar perdido, né? Principalmente se tratando da nossa vida, de quando a gente está nessa busca, né? De qual é o meu propósito, qual é o meu caminho. Então eu acredito que Deus vai sim prover as pessoas, prover as amizades certas, prover as oportunidades certas para que você de fato viva isso. Porque eu acredito que alguém mais do que nós mesmos tem interesse que a gente tenha essa vida plena, essa vida abundante, é Deus, né? Que é o nosso Criador, é o nosso Pai, né? O nosso Pai amoroso, e que de fato conhece, né, os nossos limites, conhece a nossa trajetória, né, o que nos trouxe até onde nós estamos. Então, assim, o que eu posso dizer também sobre essa experiência é que é uma montanha-russa de emoções, né? Mas como eu sempre gostei muito de emoção, eu acredito e sinto que pela primeira vez assim na vida estou no caminho, estou vivendo o que eu deveria viver, o que eu preciso viver, né? Medo eu ainda sinto sim de muita coisa, mas eu acredito que o medo ele faz bem até um certo ponto, né? Existe aquele medo que é para nos proteger de algo, mas tem aquele medo também que às vezes tira a gente de algo extraordinário que a gente poderia viver. Então a gente tem que
entender até onde esse medo está nos fazendo bem, né? Então, eu já ouvi essa frase, eu acho ela muito interessante, que coragem não é a ausência do medo, mas é ir em frente apesar do medo. E você aí, tem encarado o seu desafio, tem encarado o medo, né? Então não deixe que o medo te atrapalhe, que o medo te roube de viver aquilo que você foi projetado para viver, foi designado a viver, né? Eu acredito mesmo assim que Deus ele colocou algo bem específico em cada um para ser feito aqui no mundo. Essa história de que pessoas são substituíveis, isso para mim é balela, isso não é verdade. Eu acho que cada pessoa ela é insubstituível, sim. Cada pessoa ela tá aqui com uma missão específica, tem algo assim que só ela vai fazer do jeito que ela pode fazer, né? Então, independente da sua profissão, né, do que você faz, se você é autônomo, se você trabalha em uma empresa, eu acredito mesmo que Deus, assim, ele não erra e ele fez você de um jeito especial, né, com algo específico e que o mundo precisa disso que você carrega, né, da mensagem que você carrega, desse talento que você carrega. Então não prive as pessoas disso e se lance, né, se jogue e vença o medo. Espero mesmo ter contribuído em alguma coisa, né, com quem assistiu até aqui. Eu falei assim de forma bem resumida, né, sobre essa minha transição de carreira, mas em um outro momento eu trago mais detalhes, né, até mesmo para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, tá? Mas esse é um resumo, eu espero mesmo que inspire você de alguma forma, nem que seja com uma palavra, ok? Beijo, obrigada por ter ficado até aqui.